os nossos trabalhos da noite de hoje, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, aos benfeitores dessa casa, aos benfeitores do trabalho das segundas-feiras, aos nossos anjos da guarda e nossos guardiãos, que possamos estar todos em conexão para receber a mensagem da noite de hoje. Pai nosso, que santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida que formos perdoando os nossos devedores. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos de todos os males, e que assim seja. E com essa oração, damos por aberto os trabalhos da noite de hoje. A nossa palestra no dia de hoje é com o senhor Claudio, o seu Antenor, com o tema o amor. Boa noite, irmãos. Antes de iniciarmos a palestra desta noite, gostaríamos de deixar avisado a todos que nos assistem que a partir do dia 1º de junho, o Centro Espírita Luz e Caridade retornará com as palestras públicas, porém com uma limitação de acordo com as normas sanitárias estaduais, ou seja, com apenas 1/3 da capacidade, em torno de 30 pessoas. Então, as primeiras 30 pessoas que chegarem à casa poderão entrar para a atividade. As demais, infelizmente, nós teremos que rejeitar a presença a contragosto, mas por segurança sanitária, conforme as orientações oficiais. Todos deverão comparecer com máscara e ninguém que esteja com qualquer problema de saúde deve comparecer ao trabalho. Todos devem evitar, seja gripado, resfriado, com coriza, alergia, com febre, deve evitar se misturar com outras pessoas em ambiente público para que não haja nenhum transtorno. Dito isso, vamos dar início então à atividade da noite com o tema, como foi anunciado, o aborto na visão espírita. A Federação Espírita Brasileira, como as federações estaduais, as uniões regionais espíritas, que congregam os centros espíritas regionais, tem uma campanha permanente de proteção à vida, de valorização da vida. Dentro dessa campanha, ela sempre traz palestras sobre o aborto, sobre o suicídio, etc. E é nesse sentido que nós trazemos hoje, mais uma vez, esse tema que é muito caro, muito importante, não apenas para os espíritas, mas para todos os cristãos e para toda a humanidade. Uma coisa é certa, a posição entre o aborto e o espiritismo é bem definida. Não há nenhuma dúvida sobre o erro que é a interrupção arbitrária de uma vida durante a gestação. E essa certeza não é apenas da doutrina espírita, mas de todas as doutrinas cristãs. Quando Allan Kardec estava preparando o que veio a ser o Livro dos Espíritos, evidentemente filosófica, é a obra basilar da doutrina espírita, ele indagou da espiritualidade acerca do aborto. Lá na questão 358, perguntou a Kardec: consiste crime a provocação do aborto? E a resposta foi taxativa: há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Então o crime é contra a lei de Deus. Uma mãe, continua, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento,
Por isso que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Sintetizando, aqui está uma fala acerca da lei da reencarnação, que é uma lei natural, uma lei divina e inquestionável. Só questiona a reencarnação quem não estuda acerca da reencarnação, quem não para meditar acerca da nossa existência, do porquê estamos aqui, do porquê existem tantas diferenças entre nós, do porquê podemos nascer pobres ou muito ricos, podemos nascer doentes ou muito sãos, podemos nascer deformados ou numa perfeição. Basta que nós nos indaguemos um pouco acerca disso. E por que isso acontece? Justamente em face da justiça divina. Como Deus nos criou como seres eternos, não nós fisicamente, mas nós espíritos que somos, nos permite, através da matéria, o corpo que usamos, vários estágios para a nossa evolução, porque Ele nos dá o livre-arbítrio, nos dá a inteligência, a consciência e o livre-arbítrio, para que nós, pelas nossas próprias experiências, possamos progredir. E nessa etapa, nessa jornada, nós usamos muitas vezes mal o livre-arbítrio e cometemos muitos erros. Mas nós somos ensinados à perfeição. Só que para atingir a perfeição nós temos que nos liberarmos dos erros. E é por isso que vem a oportunidade reencarnatória. Então, quando nós estamos desencarnados, quando nós retornamos à pátria espiritual, estamos então na erraticidade, que é aquele interregno entre o desencarne e a nova encarnação, nós conseguimos consultar melhor a nossa consciência e vermos a nossa realidade. E aí nos apavoramos com a quantidade de erros que cometemos. E pedimos a Deus a oportunidade de retornarmos à vida com problemas tais que nos levem a reparar aqueles erros do passado. Então, se nós estouramos a nossa cabeça com um tiro num suicídio, nós viremos dessa natureza, ou mental, ou física, ou ambas. Se nós tomamos veneno para nos matarmos, viremos com problemas. Se nós nos jogamos num precipício, do alto do edifício, viremos com problemas. E assim por diante. Aí, o que diz aqui a resposta? Quando alguém interrompe essa oportunidade desse espírito de vir habitar aquele corpo, de ter aquele corpo, para com aquele corpo poder estagiar na nova existência, para recuperar-se, pelo menos um pouco, dos seus erros do passado, está roubando uma grande oportunidade de um irmão nosso, de um filho de Deus. E isso é um crime perante a lei de Deus. Aí Kardec prossegue, em outra questão, 687. O aborto seria justificável em caso de fome ou superpopulação da Terra? Alguém pode dizer assim, sim, mas existe tanta miséria. O que adianta deixar nascer tanta gente para morrer de fome? Mas aí voltemos àquela questão da reencarnação. Será que quem nasceu na extrema miséria é porque não abusou da riqueza em encarnações anteriores? Será que ele não estaria agora passando por uma questão provacional ou expiatória para pagar os seus erros ou para testar as suas virtudes e nós de repente vamos impedi-lo de vir? Mas aí tem alguém que pode dizer assim, mas há um desequilíbrio. Não. A resposta é não há justificativa para isso. E não há desequilíbrio, porque Deus provê totalmente o equilíbrio das coisas. Ele não faz nada que não tenha equilíbrio. Quem de nós só vê um canto da natureza não consegue ver o quadro todo. Então, quando nós só vemos a miséria, esquecemos que aqui do outro lado existe a opulência. Existe a riqueza, existe a sobra. Aqui tem a miséria, tem a falta. Aqui tem a sobra, é a fartura. O problema é que aqui existe também o egoísmo deste lado, que não permite que distribuamos a nossa riqueza para com aqueles que estão necessitando. Então o desequilíbrio não é provocado por Deus, é provocado por nós, pelos homens, pelos seres humanos. Uma outra pergunta que é feita também. No caso de estupro, é legítimo o aborto? Aí nós temos que fazer uma outra pergunta. Essa pergunta é direcionada àquele que foi assassinado.
aquela criança que está nascendo, ela aceita? Ela se acha responsável pelo crime? Porque quem vai pagar pelo crime do aborto, ou pelo crime do estupro, é a criança que está nascendo, que não tem culpa nenhuma. Não é aquele que cometeu o aborto. Então, sempre que houver um aborto, que alguém, um estupro, que uma mulher engravidar em face de estupro, deve-se fazer essa pergunta: foi a criança que cometeu o crime? Então, sendo assim, mesmo que a legislação humana possa prever uma autorização para o aborto, vamos lembrar que a legislação humana é transitória, ela muda a qualquer momento, ao sabor do vento, ao sabor da vontade de quem esteja legislando. Mas a lei de Deus, a lei natural, não muda. Essa é imutável. Então, o Espiritismo, de qualquer forma, é sempre absolutamente contra o aborto. E esclarece por quê. Porque existe a possibilidade dessa criança vir a ser adotada por uma outra família. Se a mãe não quer ficar com o filho, existem atividades sociais, existem instituições sociais, governamentais, que acolhem essas crianças e entregam em adoção. Quantas famílias não podem ter um filho? Inclusive por questões de ordem reencarnatórias, por erros do passado. E será que essa criança não estava destinada mesmo a nascer numa situação anômala para ser entregue à adoção? E será que já não existe uma família específica aguardando a oportunidade de adotar exatamente aquela criança? Tudo em face de questões reencarnatórias, e nós vamos frustrar todos esses projetos praticando o aborto? E em caso de má formação ou algum tipo de deficiência intelectual? O caso da anencefalia, por exemplo, a questão da Zika vírus, etc., que aconteceu, graças a Deus, que o Supremo Tribunal Federal, os defensores do aborto estão perdendo. Está sendo mantida a condenação do aborto nesses casos, até porque a medicina já encontrou muita solução para essa situação. Então, a resposta dada pelos espíritos superiores na questão 373. Os que habitam corpos de idiotas, idiotas era o termo utilizado para as pessoas que vinham com deficiência mental, lá no século XIX. Não é uma ofensa, era o termo usado. Eles estão sujeitos a uma punição. Sofrem por efeito do constrangimento que experimentam e da impossibilidade em que estão de se manifestar mediante órgãos não desenvolvidos e desmantelados. Mas que punição? Aquela escolhida no projeto reencarnatório. Aquela escolhida para apagar erros do passado. Então ele vem com a deformidade em decorrência de erros gravíssimos que praticou, de crimes gravíssimos que praticou contra si ou contra outrem em encarnações anteriores. E então eles escolhem vir com essa deformidade, com essas limitações, para passarem pelo constrangimento e marcarem definitivamente na sua consciência aquela situação e nunca mais caírem no mesmo erro. E aí nós vamos impedir que possam se regenerar, que possam se recuperar. E no caso de risco de vida da mãe ou do filho, é a única situação em que a doutrina espírita admite que se faça opção pela mãe, que já está ali, pode ter outros filhos ainda a criar, em face daquele ser que ainda está com seu corpo em processo de formação. Felizmente, essas situações são tão raras hoje, em face dos avanços da medicina, e tendem a desaparecer. Essa é uma das situações previstas na legislação brasileira, no artigo 128 do Código Penal, como uma excludente de punição, embora contrariando a Constituição. A Constituição é mais recente, é de 1978, e essa norma é de 1940. A rigor, ela não poderia mais ser utilizada. E por que isso tudo? Porque o primeiro direito, e o mais importante direito que existe para o homem, direito natural, direito divino, é o direito de viver. Por isso, ninguém tem o direito de atentar contra a vida do seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer a sua existência corporal. É o direito mais sagrado que existe.
Se é o direito de viver, então em que momento passa a existir a vida? E essa preocupação houve de Kardec. Está na questão 344 do Livro dos Espíritos. E a espiritualidade maior ensina a união. Então ele pede, em que momento a alma se une ao corpo? Então em que momento começa a existir a vida? A união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, um laço energético, que cada vez mais vai se apertando, vai se ajustando ao novo corpo, até o instante em que a criança vê a luz, em que ela nasce com vida. Aí se completa o processo da reencarnação, ou da presença da alma no corpo. O processo da reencarnação ela tem alguma sequência, nós sabemos que vai por volta até os 7 anos de idade ainda se completando. Essa informação trazida na questão 344 do Livro dos Espíritos, ela é confirmada pela ciência. No estudo da embriologia humana, nós vamos encontrar informações como esta, por exemplo. O desenvolvimento humano é um processo contínuo e começa quando o ovócito de uma mulher é fertilizado por um espermatozoide de um homem. Aí forma o zigoto. E o embrião inicial, o zigoto e o embrião inicial são organismos humanos vivos, nos quais já estão fixadas todas as bases do indivíduo adulto. De onde vêm essas bases? Daqueles laços fluídicos, daqueles laços energéticos que vêm pela alma e vão se completar, iniciando na concepção e se completando no nascimento. E continua a embriologia humana. Este momento da formação do zigoto é tido como o início ou ponto zero do desenvolvimento embrionário. A partir daí, o zigoto representa um novo potencial energético, que é uma nova existência, totalmente das células do organismo materno. Não é mais um órgão da mãe, não é mais um sistema da mãe. É um novo organismo no ventre da mãe. É único, não é repetível. É um novo tipo de organização que se inicia a produção de um novo organismo multicelular, com identidade própria, com capacidade de comandar sozinho todo o seu processo de diferenciação até a formação completa do indivíduo. Isso é a ciência quem diz, reforçando totalmente aquilo que está dito lá no Livro dos Espíritos há quase 2 séculos atrás. Mas não é só a embriologia que traz essa questão. Se nós formos olhar na parapsicologia, a parapsicologia se cuida da questão da reencarnação. Quando ela analisa a memória extracerebral, ou seja, quando ela examina a capacidade de algumas pessoas têm de lembrar espontaneamente até de fatos que ocorreram antes do seu nascimento. Ora, como é que alguém vai lembrar de fatos anteriores aos seus nascimentos se não existe a reencarnação? Se já não esteve em outra encarnação? Se ele passou a existir a partir do momento em que começou a existir o corpo? Então, o espírito já existia e já habitou outros corpos em muitas outras oportunidades. E pela parapsicologia, pela análise da memória extracerebral, é possível, cientificamente, ter contato com situações do passado, de outras existências. Mas também a psicologia, a psiquiatria se utilizam do princípio da reencarnação, quando cuidam de traumas psicológicos originários de outras existências. Mas que outras existências? Para quem não acredita, há quem não acredita nem em Deus, mas vai querer fazer uma regressão de memória, para saber o que era no passado, mas não acredita na reencarnação. É incoerência. Então a reencarnação ela é irrefutável, não apenas filosófica, religiosamente, como do ponto de vista científico também.
Há um depoimento extraído no jornal espanhol do ano de 1994 de um médico norte-americano, Dr. Nitson, que era um ginecologista e, à época, em 94, ele era diretor do Hospital São Luís, em Nova York. E ele criou o departamento de infectologia desse hospital. Antes disso, ele reuniu um grupo de médicos e enfermeiros e fundaram a maior clínica de aborto já conhecida no mundo, situada em Nova York. E em 5 anos praticaram mais de 200 mil abortos. Ele, pessoalmente, mais de 5 mil abortos nesse período. Por que é que ele foi parar no Hospital São Luís? Porque ele percebeu que a sua equipe começou a ser desmantelada. Médicos e enfermeiros praticando suicídio, virando alcoólatra, drogado, indo parar em hospital psiquiátrico. Conversando com as famílias, descobriu que grande parte desses profissionais estavam tendo alucinações, estavam vendo pedaços de corpos, bracinhos, perninhas, pedaços de cabeça esmagada, daqueles fetos que eles destruíam nos abortos, que juravam vingança, que pediam justiça, que queriam nascer, e assim eles foram caindo no desespero. E ele, percebendo isso, abandona todo aquele trabalho, aquela fábrica criminosa que havia, e vai trabalhar e percorrer o mundo fazendo palestras, combatendo o aborto. E a última parte da fala dele é o seguinte: ele diz, hoje, em 1994, hoje, com as técnicas modernas, muitas enfermidades podem ser tratadas na dor do útero, inclusive ser efetuadas até 50 operações cirúrgicas. Em 94, imagine hoje. São esses argumentos científicos que têm trocado o meu modo de pensar. Este é agora o meu argumento. Se o ser concebido é um paciente que se pode tratar até cirurgicamente, então é uma pessoa. E se é uma pessoa, tem direito à vida e a que nós médicos e pais procuremos conservá-la. E o direito da mulher onde fica? No mesmo lugar. O direito da mulher não muda. O direito da mulher é o direito de escolha. Ela pode escolher livremente, ela tem o direito de escolher livremente se quer ser mãe ou não quer ser mãe. Só que essa escolha ela precisa fazer antes, porque depois pode ocorrer a concepção, pode ocorrer a fertilização do seu ovócito pelo espermatozoide masculino. E aí, já não é mais o direito dela que está em jogo. Aí é o direito daquele novo ser que começou a existir. Então a mulher pode escolher sim, usar de todos os métodos científicos, todos os métodos que a ciência, que a medicina autoriza para evitar ser mãe. Ela não precisa ser mãe, é a opção dela. Mas isso precisa ser feito antes. Por quê? A partir dali, o direito do outro ser, o direito do nascituro, se sobrepõe a ela. E é o direito à vida. No momento em que se comete o aborto, se abortar é cortar a vida, é assassinar, literalmente assassinar aquele novo ser. Como nós vimos até agora, os estudos científicos nos mostram claramente que o feto é uma outra personalidade. Ela tem independência, ela só se hospeda no útero da mãe. Ela não é parte do organismo da mãe, é um hóspede no organismo da mãe. O direito do nascituro, agora do ponto de vista jurídico, no Brasil, está consagrado no artigo 5º da Constituição Federal, que diz que é inviolável o direito à vida. Ou seja, então aquelas 2 autorizações que tem no Código Penal não servem mais. Aí alguém vai dizer assim, mas existe portaria do Ministério da Saúde que autoriza o aborto. É criminosa. E ai daqueles que a criaram, ai daqueles que a instituíram, ai daqueles que cometem, que praticam, exercem a prática do aborto. Ai daqueles que acham que estão salvando a sua consciência porque estão cumprindo a portaria do Ministério da Saúde. Vão passar, infelizmente, por muitos dramas, por muitos problemas, até que aprendam que a vida, o direito à vida se sobrepõe a qualquer outro direito.
E o nosso Código Civil, no artigo 2º, diz que a personalidade do homem só começa com o nascimento com vida. A personalidade, surgiu a pessoa, tem o nome, aí está a persona, pessoa. Mas o direito do nascituro deve ser posto a salvo desde a concepção. Então, desde que haja a fertilização do ovócito feminino pelo espermatozoide masculino, a lei protege, as leis mais modernas protegem esse feto, essa vida. O Estatuto da Criança e Adolescente garante o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso. E garantem à mãe, se ela tiver necessidades, o atendimento pré-natal e perinatal, que elas são obrigatórios. Para quê? Não é só para a saúde da mãe, é para a saúde de quem se hospeda no seu ventre, para que venha a vida, para que venha adquirir a personalidade, nasça com vida saudável, se possível. E em 2008 foi criada uma nova lei, garantindo a essa mesma mãe que, se ela passar por necessidades, ela pode reclamar do pai alimentos, medicação, se for necessário. Então, uma pensão alimentícia para garantir a formação saudável daquele ser que está no seu ventre. São os direitos, os alimentos gravídicos que se chamam. E tem mais ainda. No artigo 1798 do Código Civil Brasileiro está assegurado o direito à herança do feto. Então, aquele ser, vamos pegar um exemplo. Há uma semana atrás, um homem e uma mulher tiveram uma relação sexual. Houve a concepção. Hoje, aquele homem estava andando de carro, sofreu um acidente e desencarnou. Ele tinha outros herdeiros, deixou o patrimônio. Esse patrimônio, aqueles herdeiros são, aqueles filhos, são herdeiros seus. Mas aquele que está ali, recém-concebido, mesmo que não seja da mesma família, do mesmo casamento, supondo, ele também tem o mesmo direito dos outros, embora ele tenha uma semana de início de sua formação fetal. Já está assegurado por lei o seu direito à herança. Então, como se justificar o aborto com tantas previsões do ponto de vista filosófico, religioso, científico e legal, mostrando o grande equívoco que é o aborto? E o aborto traz consequências funestas a todos aqueles que se envolvem nessa prática criminosa. Emmanuel, no livro Vida e Sexo, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ensina que após o abortamento, mesmo quando acobertado pela legislação humana, o espírito rejeitado pode voltar-se contra a mãe e todos aqueles que se envolveram na interrupção da gravidez, como aconteceu com aquele pessoal daquela clínica abortista de Nova York, né? Que passaram a ficar malucos, a ter alucinações, cometer suicídio. Por quê? Porque estavam num processo obsessivo em razão daqueles irmãos que eles criminosamente tinham impedido de vir à vida. E ele prossegue: admitimos seja suficiente breve meditação em torno do aborto delituoso para reconhecermos que o aborto é um dos fornecedores das moléstias de teologia obscura e das obsessões catalogáveis na patologia da mente, ocupando vastos departamentos de hospitais e de prisões. Quanta gente que cai nas drogas, cai na bebida, se envolve em outros delitos e acaba até sendo preso, condenado. Quantos vão parar em hospícios, né, em clínicas psiquiátricas, em hospitais, em decorrência de problemas de ordem moral, né? Tem verdadeiras alucinações. E prossegue: mulher e homem cumpliciados nas ocorrências do aborto criminoso desajustam as energias psicossomáticas com intenso desequilíbrio, sobretudo na alma. E aí na alma vai estar a semente de todos os males daí, que vão surgir mais à frente, por causa das vibrações de angústia, as vibrações de desespero, o sentimento de revolta, de vingança,
repudiá-los em face do crime cometido, por não terem podido vir à vida no momento em que lhes era reservado. Daí é que vem as patologias, por exemplo, de ordem no aparelho reprodutor, a esterilidade de homens, de mulheres, as doenças ginecológicas, né? Quantos males acontecem? Mas Deus, mas por quê? São pendências nossas do passado. São pendências nossas do passado que nós precisamos ajustar. Precisamos agora ter registrado de vez por toda os equívocos que nós cometemos para que não mais os cometamos. E é a oportunidade de reajustarmos. É a oportunidade de, diante dessa queda moral que nós sofremos, quem passou por essas circunstâncias do aborto, a mãe, o pai que incentivou, que pagou, os familiares que incentivaram, médico, parteira, enfermeiros, todos aqueles que participaram desse processo, o juiz que deu a decisão, o promotor que deu parecer favorável, o advogado que fez a petição, todos aqueles que participaram desse processo vão sentir as consequências do equívoco cometido. Devemos condenar essas pessoas? Elas merecem ser condenadas por nós? Não. Não, de jeito nenhum. O que nós precisamos e a doutrina espírita procura fazer é dar esclarecimento. Por isso que ela mostra, do ponto de vista filosófico, religioso, científico, legal, o grande erro e as consequências desses atos. O que nós devemos fazer é aquilo que Jesus fez em relação à mulher adúltera. Quando percebeu que ninguém mais se encontrava ali, quando ele se atira a primeira pedra, aquele que não tiver pecado, e todos foram se afastando, dentro de alguns minutos ele pergunta a ela: onde estão, mulher, onde estão os que te acusavam? Se eles não te condenam, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Então, o que nós precisamos? Orientar esses irmãos. O que quem esteve infelizmente envolvido numa situação de aborto, talvez nem lembre mais agora nessa encarnação, tenha sido em outras existências, mas agora passa por problemas de esterilidade, não pode ter filho, de doenças. O que nós devemos orientar? Orientar que deve se propor um reajustamento de sua consciência. Deve se propor a abandonar aquele culto ao remorso, deve abandonar aquele as culpas, aquele sentimento de culpa que guarda dentro de si, aquele sentimento de angústias, e não sabe explicar por quê. São questões nossas do passado. Nesses momentos vamos buscar a prece, vamos nos fortalecer, vamos superar essa culpa autodestrutiva. Aí alguém pode dizer assim: não, mas eu não tenho problema, às vezes me dá esse remorso, mas eu sei que eu fiz correto porque teve uma decisão judicial que me amparou. Mas o tribunal que vai te julgar não é o tribunal da terra, é o tribunal da consciência. E é esse tribunal que nós precisamos cuidar, é desse que nós precisamos cuidar. Como é que nós podemos fazer? Vamos redirecionar as nossas energias, as nossas ações, os nossos comportamentos, através de quê? Do trabalho no bem, da prática do bem, da prática da caridade, da dedicação ao próximo. Eu não posso ter filho? Existem tantas crianças em abrigos precisando de uma família. Mas eu não quero adotar. Mas existem tantas famílias com crianças passando fome. Mas tem tantas famílias com crianças doentes. Mas tem tantas crianças que não têm escola. Será que nós não podemos, então, fazer o bem a essas crianças? Direcionar os nossos esforços em prol dessas crianças, mesmo deixando elas no seio das suas famílias. Existem, sim, os mecanismos para que nós possamos direcionar o nosso comportamento, a nossa conduta, fugindo do remorso e daquela culpa autodestrutiva. E isso só nós conseguimos resolver com a prática do bem. O que compete a todos nós, cristãos, e essencialmente aos espíritas, é saber que nós precisamos dignificar a vida, seja do embrião, seja da mãe,
seja de quem quer que for, porque a vida é o maior de todos nós. E só assim, dignificando a vida, respeitando a vida, nós vamos compreender melhor a existência do ser. Com essa compreensão, nós vamos evitar as consequências infelizes que o aborto desencadeia, mesmo quando, vamos repetir, ele seja protegido por uma norma legal ou por uma decisão judicial. Porque o Tribunal da Consciência é quem vai julgar definitivamente. A prática do bem, a prática do amor é o único remédio capaz de curar essas feridas que nós mesmos provocamos em nós. Como dizia São Pedro, o amor cobre a multidão de pecados. Então, tudo nós podemos apagar, tudo nós podemos resolver, amenizar, no mínimo, com a prática do amor. Que assim seja. Lembramos que da dia 1º de junho em diante, com limitação ao auditório, como nós dissemos no início desta palestra. Agradecemos os ensinamentos recebidos nessa bela palestra do Senhor Antenor. Que possamos, meus irmãos, continuar com nossos pensamentos elevados, iluminar a todos os nossos irmãos que de uma forma ou de outra estão necessitando de apoio, de socorro, de um conselho, para que possamos ter um mundo melhor. Todos unidos, aos nossos irmãos que trabalham em hospitais, a todos os nossos irmãos que estão perambulando pela rua, aos que estão em presídios, hospitais, orfanatos, asilos, enfim, meu Pai, onde houver um filho teu precisando de amparo, que seja recebido na noite de hoje e por todos os dias das suas existências nesse planeta. Aos nossos governantes que têm a missão de orientar, a missão de ajudar a toda a sua população, que possam receber do alto o esclarecimento necessário para seguir a jornada terrena. Te pedimos, Jesus, nosso governador desse planeta, que derrame tuas bênçãos sobre todos nós, que possamos ter fortaleza, serenidade e paz em nossos corações. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida que formos perdoando os nossos devedores. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, e que assim seja. E com essa oração, damos encerrado os trabalhos da noite de hoje.